Olá, seja muito bem-vindo ao canal de Fé em Fé. Esta é a segunda parte da série Casamento segundo as Escrituras, né? Se você gostar desse conteúdo, ao final não esqueça de se inscrever, curta e compartilhe. Na primeira parte dessa série, nós tratamos ali, introduzimos o assunto a partir de Mateus, no capítulo 19. Nessa oportunidade, nós vamos discorrer um pouco, né? Debater um pouco mais acerca das informações que nós extraímos lá no primeiro vídeo, né? Na primeira parte. E vamos, né, discutir mais um pouco a questão das palavras, né? Aquelas palavras que nós extraímos ali do texto, né? E todas aquelas informações que nós retiramos ali no primeiro vídeo. Nós vamos discorrer um pouco acerca daquelas informações e aí vamos discutir o assunto também no Antigo Testamento, né? Alguns textos que tem lá no Antigo Testamento que vão lançar mais luz sobre o assunto, né? Então nós vamos discutir um pouco as palavras, depois nós vamos lá no Antigo Testamento para nós lançarmos mais luz sobre o assunto. E aí na primeira parte, né, quais foram as palavras que nós extraímos lá na primeira parte dessa série? Nós extraímos a palavra divórcio, a palavra repúdio, prostituição e adultério, né? Nós extraímos essas palavras, né? E nós vamos entender o quê? O que era o divórcio, né? O divórcio era o título, né? Era a oficialização da separação, né? O repúdio era o quê? Despedir, né? O homem despedia a mulher, né? Quando na ocasião que ele despedia a mulher, ali ele redigia uma carta, né? Que era reconhecida pelo povo de Israel, redigia essa carta, que era um título, né? Um documento, uma carta de divórcio, né? Então, o divórcio era um título, né? Um documento, como hoje se faz aí nos cartórios do registro civil. E a prostituição, né? Que é discutida lá em Mateus 19, ela está lá no livro de Deuteronômio. Depois nós vamos até o livro de Deuteronômio para examinar essa palavra prostituição lá no Antigo Testamento, né? Que não é prostituição comercial nem espiritual, é aquela prostituição em que a jovem ou o jovem, né, não se mantém puro, né? Não preserva a sua virgindade até o dia do casamento, né? E adultério, né? O adultério é o quê? O adultério é quando a pessoa macula, né? Ela, depois de casada, ela fere o matrimônio com a traição conjugal, né? Então, aí é o adultério. O adultério só ocorre depois do casamento consumado, não ocorre antes. O que ocorre antes é o quê? A prostituição, né? E aí nós vamos discorrer acerca de algumas outras palavras aqui, né? A palavra casar, né? A palavra casar vem do grego gamel, né? Que é formar um par, se unir, né? Formar um par, né? Isso que é casar, no significado de casar. E casamento é gamos, né? Nós temos gamel, que é casar, e gamos, que é casamento, que é o dia da festa, o dia da consumação, as bodas, né? Ali é o casamento, né? E nós temos o que? Moikeo. Moikeo é adulterar, né? Adulterar, que seria, né, após, né, ter sido consumado o gamel, né? Depois que consumou o gamel, se houver traição, aí é moikeia, né? Que é adultério, né? A palavra para adultério é moikeia, né? Que ocorre depois do casamento consumado. Então, antes do casamento, enquanto estão noivos, enquanto está desposado, né? É prostituição, porneia, né? Aí, quando casa, né? Se casar, que é gamel, né? Aí ocorre o que? Depois do casamento, depois do gamel, é o que? É moikeia. Se houver a traição, aí é moikeia, adultério, né? E aí nós tem duas outras palavrinhas aqui também, que a primeira é nifê, né? Nifê é o que? Noiva, né?
E aí nós temos que entender o seguinte: o casamento bíblico, como é que ele é entendido, como é que é entendido o noivado, né? Casamento bíblico não existe namoro, né? Existe noivado, né? Não existe namoro, né? Não existe relação íntima nenhuma antes do casamento. E aí nífe, que significa noiva, né? E nífios, né? Que é noivo, né? Tem nífe, que é noiva, e nífios, né? Que é o noivo, né? Quando um casal ficava noivo, né? Que eles adquiriam um compromisso para casamento, ali, né? Eles já eram considerados como esposo e esposa. Eles estavam desposados. Então, em algumas eram considerados também ali já como marido e mulher, né? Eles eram considerados já como marido e mulher, já no noivado, né? Eles não tinham relação íntima nenhuma ainda, né? Isso aí só ocorria depois do gamel, né? Depois de casar, né? Depois do casamento, né? Porém, ali no noivado já eram considerados como marido e mulher, né? E a única maneira de desfazer esse noivado, né? Esse contrato de casamento, né? Era o que? Se houvesse uma traição ali antes do gamel, antes de se unir, né? Aí, se houvesse ali, por parte do noivo, né, ou da noiva, uma prostituição, aí era legítimo que ocorresse o repúdio, né, que ocorresse o apolúio, né, que é despedir, né. Então, nesse caso, né, poderia sim haver o apolúio, que era despedir o noivo ou a noiva, porque houve o que? Houve a pornéia, prostituição, antes do casamento, né? E aí tem a palavra ninfon, né? Ninfon é o quarto, né? É a sala nupcial, né? E coiter, que é a cama, né? Então, essas palavrinhas nós precisamos conhecer ela. E agora nós vamos lá para o Antigo Testamento, lá em Deuteronômio, para discutir mais um pouco o assunto. O que é que nós temos que entender aqui em Deuteronômio 24, né? Qual que era o maior propósito, né, desse título de divórcio que Moisés permite que os hebreus entreguem às suas esposas? Esse documento era um documento que dava a entender à sociedade, fazia com que a sociedade conhecesse que aquela mulher já tinha sido do primeiro marido, de um marido, né? E com esse documento ficaria fácil de fiscalizar, né, se acontecesse de essa mulher ser de outro homem e depois retornar para o primeiro marido, né? Porque isso era o que? Aos olhos de Deus é abominação, né? A mulher ia, né, o marido despedia ela passava a ser de outro homem, né? E depois retornava para o primeiro marido, né? Imagina só a bagunça que era isso, né? Então Moisés pede que seja feita essa carta para que essa mulher não retorne ao primeiro marido. Olha o que é que o texto diz. Quando um homem tomar uma mulher e se casar com ela, então será que, se não achar graça em seus olhos, por nela encontrar coisa indecente, far-lhe-á uma carta de repúdio, e lhe a dará na sua mão, e a despedirá da sua casa. Se ela, pois, saindo da sua casa, for se casar com outro homem, se ela cometer gâmeo, se ela se unir a outro homem, e este também a desprezar, também despedir ela, e lhe fizer carta de repúdio, veja que já é uma segunda carta aqui, hein? E lhe a der na sua mão e a despedir da sua casa, ou se este último homem que a tomou para si por mulher vier a morrer, então seu primeiro marido
que a despediu não poderá tornar a tomá-la, não podia receber de volta, para que seja sua mulher, depois que foi contaminada, pois é abominação perante o Senhor. Assim não farás pecar a terra que o Senhor teu Deus te dá por herança. Então aqui nós vemos o objetivo claro da carta, né? Que era impedir que proliferasse, né? Uma total bagunça no matrimônio, né? Onde a mulher saía de casa, depois voltava e ia para o primeiro, para o segundo, terceiro marido, depois, né? É mais ou menos aquela situação ali da mulher samaritana, né? Um negócio muito complicado. Aí nós vamos entender, para Deuteronômio. Vamos para Deuteronômio, capítulo de número 22, né? Que aqui agora Deuteronômio capítulo 22, nós vamos identificar qual é a prostituição que o Senhor Jesus está falando lá em Mateus capítulo 19, né? A qual dá direito ao homem repudiar sua mulher, né? Está lá em Deuteronômio capítulo 22, a partir do versículo de número 13, né? Que diz assim: quando o homem tomar mulher e depois de coabitar com ela, a desprezar, né? Ou seja, depois que ele está habitando com ela, ele está morando com ela, casou, lhe imputar coisas escandalosas, começar a difamar ela e contra ela divulgar má fama, dizendo: tomei esta mulher e me acheguei a ela, porém não a achei virgem, né? Veja a situação. Então o pai da moça e sua mãe, o pai e a mãe, tomarão os sinais da virgindade da moça e levá-las-ão aos anciãos da cidade à porta. E o pai da moça dirá aos anciãos: eu dei minha filha por mulher a este homem, porém ele a despreza. E eis que lhe imputa coisas escandalosas, dizendo: não achei virgem a tua filha. Porém, eis aqui os sinais da virgindade da minha filha, e estenderão a roupa diante dos anciãos da cidade, e estenderão a roupa, o lençol, né? Diante dos anciãos da cidade. Ou seja, naquela ocasião, provavelmente o que ocorria? Quando o homem se casava, né? Consumava o casamento, aquele lençol da noite de núpcias era guardado, junto com ou a roupa mesmo, né? Aqui diz roupa, mas provavelmente era o lençol, né? Ou a roupa era guardado para provar a virgindade da moça, né? Então os anciãos da cidade tomarão aquele homem e o castigarão, e o multarão em 100 siclos de prata, e os darão ao pai da moça, porquanto divulgou uma fama sobre uma virgem de Israel, e lhe será por mulher em todos os seus dias, e não poderá despedir. Veja, quando a mulher mantinha a sua pureza, até o dia do casamento, nesse caso aqui, você vê, é claro, ele não podia despedir ela por motivo algum, se ele não tivesse nela nenhuma coisa que pudesse acusar, né? Porém, se fosse verdadeiro, né, o que é que o texto diz? Porém, se isto for verdadeiro, isto é, que a virgem não se achou moça, a moça não conservou a sua pureza, então levarão a moça à porta da casa de seu pai, e os homens da sua cidade a apedrejarão, até que morra, pois fez loucura em Israel, prostituindo-se na casa de seu pai. Assim tirarás o mal do meio de ti. Então é dessa prostituição aqui que o Senhor Jesus está falando, que dá direito ao homem sim despedir a sua mulher. Quando ela comete prostituição, né? Antes do gamel, antes do casamento, né? E isso aí, no caso agora, no período da graça, serve tanto para o homem quanto para a mulher, né? É a mesma lei para os dois, tanto para o homem quanto para a mulher, né? Então nós vimos aqui mais duas evidências textuais aqui, para nós agregarmos mais informações. E aí nós vamos também lá para o Gênesis, né?
aqui no Gênesis, no capítulo número 2, nós vamos ver a criação da mulher, né? Junto com a criação da mulher, Deus já estabelece o casamento, né? Adão estava só, aí o que ocorre aqui no versículo 21, Gênesis 2, 21. Então o Senhor fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu, e tomou uma das suas costelas, e cerrou a carne em seu lugar, né? E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher, e a trouxe a Adão. E disse a Adão: esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. Esta será chamada mulher, porquanto do homem foi tomada. Por isso deixará o homem seu pai e sua mãe, a pegar-se a sua mulher, e serão ambos uma só carne, né? Então aqui, logo no início da criação, já é instituído o casamento. E aí um dos princípios básicos que nós vamos lembrar aqui, né? Nós falamos um pouco no último vídeo, mas vamos relembrar, que serão ambos uma só carne, né? Então, quando ocorre o gâmeo, quando eles casam, consumam o casamento, ali, quando eles se unem pela ocasião das núpcias, ali se tornam uma monossoma, né? Um só corpo, né? E esse que é o vínculo do casamento, né? Deus reconhece o casamento quando o homem se une à sua mulher e os dois formam uma só carne, né? Um só corpo. E aí nós vamos ver o que? A monogamia, né? Se fosse da vontade de Deus que o homem tivesse duas mulheres, que era muito fácil tirar duas costelas de Adão e fazer duas mulheres, mas não é isso que ocorre, né? Então o casamento é monogâmico, um homem, uma mulher. Heterossexual, né? Porque Deus formou um homem, uma mulher e uniu os dois, casamento hétero, né? Monossomático, uma só carne, né? E o casamento é o quê? A outra questão do casamento é uma questão mais complicada, porque ele só tem uma cláusula pelo qual o casamento pode ser dissolvido, né? Existem escolas de pensamento hoje que defendem duas ou três possibilidades aí de haver uma ou duas possibilidades pelo qual o casamento possa ser desfeito, mas biblicamente só existe uma, né? Uma situação em que o casamento pode ser desfeito. Nós estaremos apresentando aí no próximo vídeo, né? Então, nós ficamos por aqui. Espero que você tenha gostado desse conteúdo. No próximo vídeo, nós estaremos encerrando essa série, né, com 3 vídeos. Vamos ver se nós conseguimos encerrar no próximo vídeo. Nós vamos encerrar fazendo as considerações finais no capítulo 7 da primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, né? Onde ele trata do casamento. Nós vamos ver ali que ele trata o casamento ali, né? A base, né, com que Paulo ensina ali é a mesma base que o Senhor Jesus ensina para poder instruir, né, os crentes acerca do casamento, né? Então te aguardo aí no próximo vídeo. Não esqueça de se inscrever, curta, compartilhe. Vem para Cristo.